Olá, queridos! Estamos chegando até você com a série Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos começar essa segunda etapa falando da personagem Esther. Essa mulher extraordinária que fez a diferença no seu tempo, Esther, que tem aí um livro todo na Bíblia com o seu nome, não é? E uma característica desse livro é que Deus, a palavra Deus, não aparece, então, nos capítulos aí que seguem o livro de Esther, mas nós podemos ver claramente a mão de Deus e o Senhor, então, dirigindo essa rainha maravilhosa, dirigindo essa mulher que fez toda a diferença no seu tempo, né? O nome Esther no original é Hadassah, que em hebraico significa morta, né? E essa moça, Esther, ela entra em cena, né? Nós sabemos que ela é uma órfã, que viveu com o seu tio, não é? No tempo em que o povo estava aí cativo, não é? Ela viveu aí na província de Suzã, não é? Ela estava aí junto com o seu tio, não é? Na Pérsia. E essa moça, ela foi criada então aí aos pés do tio primo, né? Mordecai, ou em outras traduções, Mardoqueu, né? E nós vimos aí essa moça se levantando num contexto em que o povo de Deus realmente precisava de ajuda, num contexto terrível em que o povo de Deus estava na eminência de ser exterminado, não é mesmo? E essa segunda parte aí da série Mulheres da Bíblia, nós vamos ver algumas características aí, alguns pontos positivos e até negativos dessa moça chamada Esther. Mas antes de eu falar de Esther, eu não poderia de falar de uma outra pessoa que foi fundamental nesse contexto aqui, em que nós vimos aqui a rainha Esther se levantando, que nada mais é do que a rainha Vasti. Veja bem, Esther, ela só entrou em cena porque a rainha Vasti, ela não soube realmente desempenhar o papel para o qual ela foi designada naquele tempo. E eu queria que você aí acompanhasse comigo um pouquinho sobre a vida de Vasti, ou Vasti, como quiser, Essa moça foi numa festa especial em que o rei Assuero estava dando no seu palácio, depois do rei se alegrar, depois do rei realmente estar lá com a corte, com o pessoal da corte, com os amigos, ele manda chamar essa moça, E a rainha Esther, a rainha Vasti, então, ela decide dizer não para o rei. Ela decide realmente dar uma festa para as suas amigas, na sua casa, e ela resolve não se apresentar para o rei quando ela foi chamada. E aqui eu queria chamar a tua atenção. Ela foi convocada para estar na presença do rei. E essa moça, nesse dia específico, ela disse não para o rei. Ela se recusou a estar na presença do rei. E eu queria começar falando para você da importância de nós ficarmos atentos a esse ponto. Porque às vezes a gente até sabe que tem um chamado, como Esther tinha um chamado que nós vamos ver para frente, Nós temos um chamado, temos um propósito, Deus, num tempo específico, Ele nos chama, Ele usa aí profetas, pessoas para falar para a gente desse chamado, a gente aceita, A gente diz sim, a gente vai muito bem, mas às vezes o cansaço vem, às vezes até mesmo o orgulho chega, Porque a autoridade é bom? É bom nós sermos chamados por Deus e assumirmos um papel. Imagina, ser uma rainha nesse contexto exatamente é algo maravilhoso, mas escuta, querido, nós precisamos ficar atentos, porque tão importante quanto começar é
perseverar e terminar a carreira e chegar ao propósito. Tem muita gente que começa, mas na hora em que o rei manda chamar, no momento exato em que muitas vezes Deus está até provando, Deus, ele muitas vezes nos chama para perto, né? Vamos dizer assim, muitas vezes o rei nos chama para perto no momento específico da nossa vida para testarmos até mesmo a nossa motivação, o nosso nível de obediência, se estamos realmente prontas, realmente para perseverar naquilo para o qual fomos chamadas ou não. E é isso que aconteceu aqui com a rainha Vasti. Ela foi deposta do seu cargo porque justamente o rei mandou chamá-la naquele momento específico, naquele momento em que ele queria mostrar, ele queria anunciar e mostrar a glória e a beleza de Vasti para todos ali na corte, naquele grande banquete. E foi onde essa moça disse não. E eu queria que você entendesse que muitas vezes nós fizemos tudo certinho, uma vida inteira. A gente pode dizer sim uma vida inteira para Deus, podemos servir a Ele, podemos fazer as coisas tudo correto, mas às vezes por causa de um cansaço emocional, ou por causa, quem sabe, porque estamos zangadas, estamos aí, quem sabe, não muito alegres, estamos aí, quem sabe, com a motivação errada, nós dizemos não para alguém que era para dizer sim. Nós dizemos não em atividades que alguém pode dizer não, mas não precisa isso tudo, mas não preciso estar. Muita gente hoje é moderno ensinar que eu não preciso estar, quem sabe, todos os dias na igreja, eu não preciso, esse negócio de igreja é religiosidade todo dia. É claro que nós não precisamos estar todos os dias dentro de uma igreja local, dentro de uma denominação, mas escuta, aqui o rei mandou chamá-la num dia específico. Eu queria dizer para você, chamar a tua atenção, que quem sabe é nesse dia específico que alguém diz assim, não, hoje eu não vou estar lá porque não precisa, eu não preciso estar todos os dias. Quem sabe eu sou uma pastora, eu sou uma líder, eu tenho um chamado, mas eu não preciso obedecer aos meus líderes, eu não preciso estar todos os dias na minha igreja, que eu tenho culto, eu tenho compromisso, mas eu queria chamar a tua atenção para isso. Nós temos que ficar atenta aqui. Claro que nós temos que ter descanso, claro que nós temos família, claro que o próprio Deus, ele percebe, ele sabe isso, mas eu queria chamar a tua atenção que quem sabe não é um desses dias que o rei manda chamar você, que o rei está provando muitas vezes aí a motivação do nosso coração. É nesse dia importante que quem sabe o teu pastor, a tua pastora, o teu líder, a tua líder precisa de você. É nesse dia que você diz não. Quem sabe é nesse dia que o rei estaria dando algo extraordinário para você. Quem sabe é um desses dias que o rei aprovaria, diria sim para o chamado, diria sim para você, diria sim para te colocar naquela posição onde a palavra profética veio e disse que você ia, porque muitas vezes nós queremos ir para níveis que nós vemos outras pessoas estarem. Só que a gente não faz para merecer. A gente vai colocando outras coisas. Ela tinha uma festinha aqui, ó. Vasti, ela foi deposta porque ela resolveu dar uma festinha no momento em que o rei chama, e ela resolve dizer sim para as amigas e para a festinha, e ela dá um não para o rei que era autoridade sobre a sua vida, o rei, aquele que a coroou, aquele que colocou ela naquele lugar. Então, eu preciso chamar a tua atenção. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo hoje, pessoas que dizem que não é importante esse negócio de igreja, nem é importante, eu posso chegar no chamado, eu posso atender aí o propósito que o Senhor tem para mim, sem igreja, sem... Ei, eu queria dizer
dizer para você, não é bem assim. Cuidado com as pessoas que você aí está ouvindo, não é mesmo? Aqui nós vemos, Deus levantou Esther, por quê? Porque Vasti foi categórica, ela disse não para o rei. E quem sabe tem muitas mulheres me vendo, ou até mesmo homens, que essa palavra serve para homem e para mulher também. Quem sabe eu estou falando para alguém que está sendo categórico. Não, eu não vou nesse tempo, eu vou descansar nesse tempo. Eu vou largar tudo de mão. Ei, querido, você pode descansar. Mas fica atento aí, se esse tempo não é tempo de você estar aí aos pés do rei, se esse tempo, ao invés de descansar, não é tempo de você dizer sim para o nosso rei. Quem sabe ele tem te chamado aí na pessoa do teu líder. Quem sabe o rei está te chamando aí na figura de autoridade que ele colocou sobre a tua vida. Mas quem sabe você não tem entendido. Quem sabe você tem sido até mesmo desobediente sem perceber, achando que não tem nada a ver. É nesse momento que achamos que não tem nada a ver que muitas vezes nós perdemos o nosso lugar, perdemos a nossa posição. Essa moça, ela perdeu a posição para Radassa, para Esther, justamente porque naquela noite, quem sabe as outras noites, os outros dias, anos, ela tinha dado sim para o rei. Mas naquela noite específica, quem sabe ela não esperava. Quem sabe ela foi pega de surpresa. E é isso que eu digo, quem tem chamado tem que ficar atento. Quem é escolhido, quem é escolhida tem que ficar atento. Porque às vezes, vamos ser sinceros aqui, às vezes entra o orgulho, como eu falei lá no primeiro personagem Eva. Às vezes entra o orgulho porque nós já estamos num certo status, nós já estamos numa certa posição e a gente acha, porque já está lá, a gente pode fazer tudo do jeito que quiser, da maneira que quiser, e a gente pode até mesmo dizer não. Então fique atento. Essa moça, ela não imaginou, certamente Vasti não imaginava que aquele não, um não na sua vida, significaria perder o reinado, perder a coroa, perder a posição. Então, eu queria que você entendesse, querido, nós temos que ficar atentos ao chamado de Deus. Quem sabe Deus tem chamado aí você que me ouve. Quem sabe Deus está chamando aí você já há tempo. Quem sabe você está aí protelando coisas que Deus tem para você nesse tempo. Você tem dito que são outras pessoas que vão fazer. Você tem sido categórico em dizer não, eu não vou. Deus tem chamado mulheres nesse tempo. Deus tem escolhidos nesse tempo. E você tem dito não. Você está protelando o chamado do rei, o chamado de Deus na tua vida. Eu queria dizer que nesse tempo existe um propósito na minha vida, existe um chamado, existe, mas escuta, o reino tem pressa. Se eu disser não para o rei, escuta, existe uma fila de mulheres que podem fazer muito melhor do que eu, podem desenvolver muito melhor do que eu o chamado. Então, muitas vezes a gente não entende, a gente diz eu tenho um chamado e tá tudo bem, ele vai entender, ele vai compreender. Querido, tem erros que depois que eu aprendi algo, o tempo da ignorância Deus não conta. Mas depois que nós aprendemos princípios, tem erros que o Senhor não vai tolerar. Quando eu falo de chamado, de propósito, ele perdoa. Você pode lembrar aí de Saul? Um moço que foi ungido, aquele moço maravilhoso, aquele moço lindo. Por que ele foi deposto aí do trono e da coroa? Ele praticou um pecado que aos olhos de alguns nem era pecado, não é? Ele sacrificou antes que o profeta Samuel chegasse. Foi uma coisa tão simples, não é mesmo? Mas havia uma lei, havia uma norma estabelecida, eram profetas, sacerdotes que podiam sacrificar no templo. E o rei Saul, então, ele desobedece. Quem sabe para muitos é algo muito simples, mas ele perdeu o seu cargo, ele foi rejeitado por Deus. Claro que depois
teve outras coisas que ele desobedeceu, outros pontos que ele desobedeceu, sim, mas isso foi fundamental. A desobediência àquilo que o profeta tinha determinado. O profeta, que representava a figura de Deus, tinha dito: olha, não sacrifica, e me espera, mas ele temou. E eu queria que você prestasse atenção, então, nesse primeiro vídeo aí dessa segunda personagem que eu estou falando sobre Esther, mas eu não posso falar de Esther sem falar sobre Vasti, o porquê que aparece no cenário Esther, a grande rainha que desenvolveu esse papel fundamental, é porque uma outra rainha disse não para o rei. E é isso que eu queria que você entendesse, mulher de Deus, homem de Deus que está me vendo agora. Eu queria que quando o rei, presta atenção, se o rei te chama, talvez você vá ser tocado por esse vídeo e você vai entender que a urgência do reino, agora nesse tempo, mais do que nunca, exige que eu e você, como homens e mulheres de Deus, com um chamado, propósito específico, entendamos e venhamos dizer sim para o rei, ao chamado do rei, porque ele não tem muito tempo, nós não temos muito tempo a perder, porque eu vou dizer, assim como houve uma fila de moças virgens para ocupar o lugar de Vasti, eu quero dizer para você, se eu não faço, Deus coloca outro no meu lugar. Se eu não obedeço, se eu não atento para os princípios, Deus coloca sim outro no meu lugar. Ah, não, pastora, eu acho que o reino não é assim. Ah, querido, eu estou falando aqui de chamado específico, de propósito específico, da urgência do reino. Ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para mim e para você atendermos o chamado dele na nossa vida. Mas a obra não para, o reino de Deus não para, o rei tem pressa. Se ele chama, eu ou outro, nós vamos ter que atender o chamado. Se não for Radassa, ou melhor, se não for Vasti, vai ser Esther. Se não for Esther, vai ser, quem sabe, uma outra. Se Esther dissesse não, Deus levantaria naquele tempo uma outra pessoa. Então fica atento aí, porque algo extraordinário Deus vai fazer nessa série. E agora, através dessa personagem chamada Esther, que nós vamos ver, né? Nesse primeiro vídeo eu falei sobre Vasti, mas nós vamos ver agora, vamos começar a ver características aí de Esther, o que Esther fez. Nós vamos aprender com Esther muita coisa boa. Então fica comigo aí, porque muita coisa vem pela frente nessa série Mulheres da Bíblia.